Oi, fala turma, eu sou a Van e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês como eu cheguei aqui em Portugal já com um trabalho. Bom, não foi através do LinkedIn, não foi mandando currículo para a empresa, até porque eu acho que você já deve ter ouvido falar que as empresas aqui em Portugal, elas não fazem entrevista, elas não aceitam currículo de pessoas que ainda estão morando no Brasil, tá? Inclusive eu cheguei a entrar no LinkedIn, me candidatei em algumas vagas, né? Algumas, quando eu colocava o meu endereço de cara, já bloqueava ali mesmo no processo seletivo do LinkedIn, dizia que não aceitava pessoas da minha região. E teve alguns processos que eram aqueles mais simplificados, se você conhece a plataforma do LinkedIn vai entender o que eu tô falando. E esses processos mais simplificados, você já vai colocar o seu currículo direto lá. Alguns, quando olham lá que você ainda é do Brasil, que o seu telefone ainda é, né, o seu número de celular ainda é do Brasil, também nem retornam, tá? Teve uma situação que eu consegui uma entrevista, porque eu mandei uma mensagem para Red Hunter na altura, lá na seleção, falando que eu estava no Brasil, mas que eu já estava com visto de procura de trabalho, passagem de ida já comprada, né? E aí eu consegui uma entrevista, mas que no final também acabei não indo para esse empreendimento, para essa empresa, tá? Então, como foi que eu consegui chegar aqui já direto, literalmente direto, desculpa, gente, direto pro trabalho? Bom, quando nós já estávamos com visto na mão, né, meu marido e eu, a gente pensou, né, vamos fazer como todo mundo, a gente vai, quando chega lá, a gente vai no Airbnb, passa um tempo, procura um lugar e procura um emprego, só que aí ele teve uma ideia. A gente, nós dois, né, nós trabalhamos com hotelaria e turismo e a gente fazemos parte de um grupo de hotelaria. Não me peçam o grupo, tá, gente? Isso aí é grupo de emprego. Tem muita gente aí que tá em grupos de brasileiros em Portugal, grupo de brasileiros em Lisboa, em Porto, em Aveiro, em Leiria, enfim. Tem esses grupinhos assim também, né, já aqui de Portugal, que tem gente mais clara. Tem gente que ainda tá no Brasil, tem gente que já tá aqui. É esse tipo de grupo, tá? No caso da gente, é um grupo que se fala de trabalho dentro de hotéis no próprio Brasil, tá? Não é coisa assim falando de Portugal, não. E ele teve a ideia de colocar lá, pessoal, tô indo para Portugal para trabalhar, já estou com visto, quem souber de alguma oportunidade, me avisa no privado. E aí, um dos membros do grupo, né, que já tinha inclusive assim uma afinidade com a gente, com ele, no caso, né, já tinha conversado algumas vezes com ele no privado, trocado ideia, porque eles são do mesmo setor, porque esse grupo, ele é de abrange vários setores, é governança, restaurante, lazer, enfim, né, cozinha, vários tipos de departamentos que tem dentro da hotelaria. E aí ele tem um amigo aqui em Portugal, que é chefe de cozinha. O meu marido, pra quem não sabe, é maître, ele é maître e barbeiro. E ele foi lá no privado do amigo dele, disse, colega meu tá indo aí pra Portugal, tem alguma coisa aí, alguém que esteja precisando, é um bom profissional, né, um currículo tal, fala com ele no privado. Aí esse rapaz, que já está aqui em Portugal, né, esse senhor, foi e chamou meu marido no privado. E disse, olha, você tem qual documento já? Aí foi disse, olha, eu tô com uma passagem de ida já marcada, tenho visto de procura de trabalho e só. Você vai ficar onde? Ele disse, até então eu não reservei nenhum lugar, né? Porque a gente podia já ter alugado alguma coisa, relocation, essas coisas que o pessoal também faz, que eu também recomendo, tá? Porque o que eu ouvi aqui falar em questão de casa é verdade, tá, gente? Essa questão de aluguel é difícil mesmo encontrar. E aí a gente não tinha nada, a gente ia vir pra cá, chegando aqui a gente ia procurar um Airbnb, né, que o hotel ia ser caríssimo, e nós não viemos pra cá montados na grana. E aí ele disse assim, olha, eu tenho uma indicação, eu tenho uma empresa que eu já trabalhei lá, inclusive quando eu cheguei em Portugal, ele já está aqui, se eu não me engano já faz uns 5 anos, que ele contrata, assim, sem documentação, desde que você esteja legal, né, ele lhe dá o contrato para que você tire seus documentos e tal, lhe paga um valor X, né? Não era só ordenado mínimo também. E te dá alojamento. Só que eles não gostam de contratar casal. Ele, poxa, mas é porque a minha mulher e tal. Ele disse, faz o seguinte, eu vou perguntar quantas vagas ele tem e tal. Aí falou com o cara aí, né? Com o dono do restaurante, lá o restaurante. E aí ele pediu pra ir, né? Ele e ainda tinha vaga também pra outro amigo nosso, que já estava em Portugal, já há mais ou menos um mês e ainda não tinha conseguido trabalho, né? Ele conseguiu um quarto, que já foi também indicação de outro amigo que estava aqui. Então ele estava nesse quarto, mas ainda não tinha conseguido trabalho, porque quando ele ia nos lugares, o pessoal pedia o NIS, que é o número de segurança social, para fazer o contrato, e para fazer o contrato precisa do número, para fazer o número precisa do contrato, e aquele cabaré que vocês já sabem em relação ao bendito do número do NIS.
E aí a gente foi. De início, a gente não disse que era casado, porque ele realmente não queria aceitar casais, porque já teve algumas situações lá de ciúme, de briga, de um ir embora e levar o outro, e ele ficar sem dois funcionários ao mesmo tempo, essas situações assim, enfim. Que aí não é tema, né, pra esse vídeo. E a gente fez isso, a gente chegou lá, nem disse também, não desdisse, né? Chegou, o alojamento era separado, as meninas ficavam no quarto das meninas e os meninos no quarto dos meninos, o que pra gente foi um pouco difícil, né? Porque casados já há 15 anos e eu fiquei num quarto e ele ficou no outro. Mas foi um sacrifício que a gente fez pra conseguir realmente, né? Primeiro, conseguir andar com essa documentação da gente. Segundo, já não gastar com despesa em relação à moradia. A única despesa que a gente teve quando a gente chegou foi no dia que a gente chegou, porque como passamos mais de 3 horas na fila da imigração, quem viu aí o meu vídeo falando sobre como foi a imigração também, quiser dar uma olhada, também vou colocar aqui. Já coloquei aqui no canal, tá? Vou deixar um cardzinho, acho que é aqui, né? Toda vida eu fico confusa, assim, qual lado é. Bom, vou deixar um cardzinho pra vocês assistirem o vídeo. Então, quando nós conseguimos sair do aeroporto, percebemos, entramos no aplicativo, que aqui em Portugal se chama aplicação, no aplicativo de ônibus, e vimos que não tinha mais ônibus pra Porto Covo, que era a cidade que a gente tava indo, né? Só tinha, a gente tava em Lisboa, não tinha mais ônibus naquele horário já, era mais 6 horas da noite. E aí a gente foi, entrei no site do Booking, lá no aplicativo do Booking, reservei uma noite em Lisboa, foi o que a gente gastou, questão de moradia, porque no outro dia de manhã, logo cedo, já fomos pra rodoviária Sete Rios, de lá a gente já pegou o ônibus e já foi pra Porto Covo, e chegando lá a gente já não gastou com isso, não gastamos com água, luz, lá não tinha internet, a gente colocava o pacote, né, de internet no celular, mas é irrelevante, não gastamos com moradia, né, lá já tinha roupa de cama, tudo direitinho, então assim, pra gente foi maravilhoso. Tem os prós e os contras de você entrar nessas empresas, tá? E sobre isso, né, vai ser um tema para outro vídeo. Só que para vocês entenderem, vocês podem procurar, existem muitas, não é só essa empresa, existem muitas empresas que recebem vocês, principalmente no verão. Se você tá vindo no verão, então aí é batata. Tem muitas empresas assim nesses lugares turísticos que eles dão alojamento e te contratam só com o visto de procura de trabalho e o NIF ou só o visto de procura de trabalho, aí ele te dá o contrato e com o contrato você vai lá e tira o seu NIS. Ou se você já chegou com NIS, né, é mais fácil ainda, que tem gente que opta por tirar com advogado, com assessoria, então você já chega com NIS e com DIF, aí você já pega o seu contrato direitinho, né, os seus recibos todo mês, para poder você levar no dia da sua entrevista, e aí você vai conseguir economizar com o alojamento. Mas esse vídeo sobre esse tipo de trabalho, essas situações assim que acontecem dentro também, que tem prós e contras, vai ser tema para outro vídeo. Era só para falar, porque quando eu falei para vocês no vídeo de como foi a minha imigração aqui, muita gente perguntou, porque eu comentei que eu tinha chegado em Portugal direto para trabalhar, e muita gente perguntou, mas como assim? Como você já conseguiu o trabalho do Brasil? Porque muita gente quer isso, né? Já chegar aqui trabalhando. Essa foi a forma que a gente conseguiu, foi através de grupo, né? Você pode também colocar, quando já tiver com ele na mão, coloca no grupo lá, pessoal, eu tô chegando em Portugal tal dia, tem alguma vaga, tal, principalmente na área de restauração, tá? No caso da gente foi restauração, e eu vi também que, né, tanto nessa cidade como em outras cidades vizinhas que tem praia, né? É muito comum você conseguir restaurantes que já tem o alojamento para staff, né? Para os empregados deles. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam aí, tá? Aqui embaixo no canal. Fortalece aí a Nordestina. Um cheiro e até a próxima!